Vamos fazer a correção da atividade 12 do material Estudo em Casa, volume 2 do 9º ano. O descritor que nós vamos trabalhar hoje é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Sabemos que a pontuação ela é muito importante. O papel da pontuação exerce um papel importantíssimo no desenvolvimento do texto. Por quê? Pois é através dessa pontuação, das diferentes notações que podemos estabelecer relações de sentido com as informações. Baseado nisso, vamos para o primeiro texto, quando ele fala sobre a liberdade. Com certeza vocês já leram esse texto, né? Interpretaram direitinho e leram usando corretamente a pontuação. O texto fala sobre a felicidade. Quando falo de liberdade, é a isso que estou me referindo, ao que nos diferencia das términas e das marés, de tudo que se move de modo necessário e inevitável. Ele fala da liberdade que você tem para algumas coisas, porém, algumas coisas que acontecem na vida da gente não dependem da gente. Nós não temos total liberdade para escolher os acontecimentos da nossa vida. Baseado nesse texto que você já leu, já refletiu, vamos para a primeira questão, quando ele diz, no trecho retirado do texto, aqui convém fazer 2 esclarecimentos a respeito da liberdade. Quando ele fala bem aqui, na 5ª linha, vamos lá, ele falou sobre a liberdade, né? Na 2ª linha, quando ele diz, é certo que não podemos fazer qualquer coisa que queremos, mas também é certo que não somos obrigados a querer fazer uma única coisa. Aqui convém fazer alguns esclarecimentos a respeito da liberdade. Aparece 2 pontos, ou seja, esses 2 pontos estão indicando que ele vai fazer alguns esclarecimentos do tipo de liberdade. A liberdade que você, como ser humano, pode ter, porque nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos da nossa vida, e algumas coisas que acontecem na nossa vida, porém que nós não temos liberdade, o poder de escolha. Baseado nesses 2 pontos na frase, quando ele diz, aqui convém fazer 2 esclarecimentos a respeito da liberdade. 2 pontos. O uso dos 2 pontos introduz o quê? A. Uma enumeração de questões envolvendo a liberdade. B. Explicação sobre o significado da liberdade. C. Opinião sobre as vantagens da liberdade. Ou D. Resumo sobre os diferentes tipos de liberdade. Como vocês estão vendo no gabarito, acertou quem colocou a alternativa A. Enumeração de questões envolvendo a liberdade. Se você voltar no texto, quando ele diz, aqui convém fazer alguns esclarecimentos a respeito da liberdade, ele vai enumerando os pontos, Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, ele vai o quê? Ele vai enumerando algumas questões a ser esclarecida, que tipo de liberdade que você pode ter. Então, a alternativa correta da 1 é a A, como mostra no gabarito. Vamos para o segundo texto, que com certeza também vocês já leram, né? Do burro, do cavalo e do burro. O burro que estava se sentindo, né, injustiçado porque estava carregando um peso maior do que o cavalo. Tentou negociar, dividir o peso, porém o cavalo não aceitou de forma nenhuma. Foi mais burro que o próprio burro por não ter aceitado, sabendo que mais na frente ele poderia se prejudicar por não ter ajudado, né? Vocês já leram o texto, então vamos para 2. O burro gemeu. Observe que aparece 2 pontos. O burro gemeu. Depois de 2 pontos, aparece o travessão. Travessão indica o quê? Que alguém vai falar alguma coisa. O burro gemeu, egoísta.
Lembre-se que, se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha. Nesse trecho, os 2 pontos foram utilizados para... Os 2 pontos na fala lá, quando ele diz, o burro gemeu, 2 pontos. Em seguida, houve essa fala, egoísta. Então, vamos lá. Baseado nisso, esses 2 pontos foram utilizados para, alternativa A, anunciar a fala do burro. B, inserir um comentário do narrador. C, ironizar o sofrimento do burro. Ou D, oferecer uma explicação. Acertou quem marcou a alternativa A. Logo após os 2 pontos, entra a fala do burro, quando ele chama o cavalo de egoísta. Alternativa A. Vamos para a 3, galera. A 3 também ainda é do mesmo texto, o cavalo e o burro. 3. No trecho, em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. O ponto de exclamação. Observe a frase quando ele pronuncia. Não posso mais. O ponto de exclamação foi utilizado para expressar o quê? O burro quis expressar o quê? Alternativa A, admiração. B, alegria. C, indignação. Ou D, surpresa. Acertou quem colocou a alternativa C, indignação. O burro estava indignado porque estava carregando um peso maior do que o cavalo e não estava mais suportando. A alternativa C é a correta. Foi isso, galera. Espero que tenha gostado. Até a próxima.